Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo a gravação aqui dessa live. Essa live aconteceu no Instagram. E, bom, qual é o objetivo dessa live aqui hoje, desse vídeo? É te ensinar como você identificar se aquilo que está te incomodando, de repente você ficou mal do nada, sabe? Tava bem feliz e contente, estava se sentindo super bem no dia e de repente ficou mal, ficou para baixo, ou de repente sentiu algum desconforto físico mesmo, a garganta começou a arranhar, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E nesse período de quarentena agora, se você está vendo esse vídeo no futuro, né, a gravação, estamos vivendo uma quarentena por causa da pandemia de coronavírus, aí já começa, né? A garganta incomodou, putz, e aí? Será que eu peguei corona? O que será que aconteceu? E aí a cabeça já começa. A ansiedade vem, só piora, né? Então, a gente muitas vezes capta de outras pessoas, de outras coisas que não são tão legais e que não são nossas. E a gente acaba somatizando isso, acaba trazendo para o nosso corpo essas reações físicas também e emocionais, obviamente, né? Então, o objetivo dessa live aqui é ensinar a como você pode identificar se isso é seu ou não e, se não for seu, como você pode fazer, o que você pode fazer para mandar embora isso, né? Porque ninguém merece ficar sentindo porcaria dos outros, né? Bom, se você está vendo a gravação aqui pelo YouTube, não é ao vivo agora, vocês estão aqui, né? Já sabem quem eu sou, Cláudia Lima. Enfim, sou a Cláudia Lima. Se você ainda não me conhece, dá uma olhadinha no feed do meu Instagram, aqui no canal no YouTube, que tem um monte de vídeo legal. Enfim, Maurício, gente, que honra, Maurício Rondelli na minha live. Tô um nojo, estou um nojo nesse momento. Adorei, que honra. Enfim, galera, seguinte, a gente é uma antena, todo mundo é uma antena, não precisa ser uma pessoa mega ultra blaster, nossa, com superpoderes, não. Todo mundo é uma antena, a gente capta várias coisas de outras pessoas, de outras coisas. Por exemplo, sabe quando você está conversando na casa com os amigos e aí de repente chegou uma pessoa e o clima pesou? Ninguém precisa falar nada, você já sente, não é? Que o clima deu aquela pesada. Fica todo mundo se olhando, assim, tem alguma coisa no ar ali que você não consegue, às vezes, nem falar o que é, mas deu uma pesada. Tem gente que tem esse poder, né, de abaixar a vibração de geral só de chegar, não tem? E todo mundo percebe, não é uma energia que a gente percebe, uma coisa sutil? Ou de repente você tá lá, conheceu uma pessoa, tal, rolou aquele clima, aquela coisinha, né? Tá um clima ali no ar, diferente, não tá? A gente também percebe. Então, a gente capta essas energias sutis, né? Só que muitas vezes a gente capta isso vem para o nosso corpo em forma de reações físicas ou não, só dessa parte emocional mesmo, e a gente não sabe o que fazer com isso. Vem de uma forma que a gente não sabe digerir e não sabe o que fazer com isso e acaba colocando a gente para baixo, né? Então, principalmente nessa época agora, que já tem muita gente que está com o emocional mais fragilizado, então você começa a você está até relativamente bem no seu dia, mas você começa a ver jornal, ver notícia, ou ver notícia de WhatsApp, conversar com o pessoal que não está bem, sua energia já vai ficando para baixo, sua vibração já vai pesando, né? Já vai ficando numa frequência vibracional mais baixa. Ou então, de repente, você amanheceu com a garganta incomodando nessa quarentena, até agora pelo menos, já foram 3 vezes que minha garganta começou a ficar ruim. E não era meu isso. E eu simplesmente devolvi e passou, sem tomar remédio, sem piorar, sem fazer nada, assim, de químico, né? Do que a medicina tradicional costuma fazer. A gente costuma correr pro médico, né? Nesse momento não é muito legal correr para médico, né? Vamos combinar para ir pro hospital e tal. Não é um ambiente muito gostosinho nesse momento. Então, como seria se a gente pudesse saber identificar se aquilo que você está sentindo, que está te incomodando, é seu ou não? E é muito simples a gente sentir isso, a gente conseguir perceber isso, né? E como é que a gente faz? Através, por exemplo, do leve pesado. Eu já falei dessa técnica do leve pesado lá no meu canal no YouTube, no vídeo. Calma. Termine e volta, o que fazer? Foi mais voltado pro pessoal aí que está sofrendo por fim de relacionamento, né? Mas a gente pode usar para muitas coisas. Por exemplo, para isso que eu falei, de identificar se alguma coisa é nossa ou não. Então, quando a minha garganta ficou ruim, o que eu fiz? Primeira coisa,
Eu treino muito essa coisa do leve e pesado o dia inteiro. Eu fico perguntando pro meu corpo tudo, para eu aprender como o meu corpo reage, né? Para eu saber quando surgir alguma situação que eu realmente precise dessa resposta, precise dessa percepção, eu ter mais facilmente, assim, sabe? Ter mais na mão ali, já de cara entender qual é a resposta, sabe? Se é leve, se é pesado, se é expansivo, se vai contrair para mim ou não. Então eu tenho esse hábito de ficar o dia inteiro perguntando tudo pro meu corpo, para exatamente ter essa noção. Mas experimenta fazer o seguinte, fecha os olhos agora, só fechar os olhos só para tirar um pouco de estímulo, sabe? Porque fica mais fácil a gente perceber e se concentrar. E agora, imagina, traz para sua mente aí alguma memória, alguma lembrança que você tenha de alguma situação muito feliz na sua vida, um momento em que você se sentiu muito bem, muito animado. Se não vê nada na sua mente, cria, sabe? Inventa. Como seria um momento muito feliz na minha vida? E cria aí na sua mente. E aí, você repara em como o seu corpo reage, nas reações físicas, como você se sente. Repara na sua respiração. Quando você puxa o ar, como é que vem? Quando você solta. Vê se vem alguma outra reação, outro tipo de reação física no seu corpo também. Repara do pescoço para baixo, tá? Não tenta ficar racionalizando. Ai, o que será que eu vou sentir? Não sei o que. Não. Só fecha o olho, pensa na situação ou imagina e vê como é que o seu corpo reage. Vê as respostas que ele te dá. Ótimo. Então agora, ou fecha os olhos de novo ou continua com eles fechados e pensa numa situação ao contrário, em que você se sentiu muito mal ou uma situação de raiva que te deixou para baixo, alguma coisa puxando assim pro pesado, sabe? Então, traz para sua mente essa memória ou essa lembrança, ou cria na sua mente uma situação desse tipo. Imagina de repente que a pessoa que você mais ama no mundo tá morrendo, sabe? Alguma coisa assim, punk. Então, e de novo, repara do pescoço para baixo quais são as reações que você tem, que o seu corpo te dá. Repara na respiração também. Na hora que você puxa o ar, como é que ficou? Tá diferente daquela primeira vez, não tá? Tem gente que sente que tá difícil puxar o ar, que tá, parece que tranca, né? Parece que fica pesado, assim. Tem gente que nem é respiração, mas sente que em volta parece que apertou, parece que ficou, encolheu o ambiente. Tem de tudo. Tem gente que sente vontade de vomitar, aquele negócio aqui na garganta, aquele bolo na garganta. Tem gente que sente frio e calor, varia, assim, cada um não tem regra, né? Cada organismo é um organismo, cada pessoa é um universo. Então, cada um reage de um jeito. Os mais comuns que eu vejo por aí são essa sensação de expansão e de contração, e principalmente na respiração. Da respiração é batata, assim, quase todo mundo sente. De quando pensa numa coisa positiva, assim, que se sentiu bem, expande, assim, você puxa o ar vem, sabe? Em abundância, vem um monte de ar. E na hora que você pensa no contrário, no negativo, tranca. Parece que você puxa o ar, não vem, fica pesado, sabe? Parece que tem uma coisa aqui te apertando. Então, de repente, é muito comum também você só perceber o leve, né, o positivo, assim, depois de fazer o pesado, porque você já viu que ficou pesado, assim, aí, tá, agora eu senti o leve, porque às vezes, começando pelo positivo, a gente não consegue sentir tanto, né, no início, mas treina bastante isso, porque essa vai ser a principal ferramenta que a gente vai usar para conseguir identificar se aquela coisa ali que está te incomodando é sua ou não, tá? E aí, como é que funciona na prática? Bom, primeiro você pratica isso para tudo, por exemplo, coisas corriqueiras do dia a dia. Você pode simplesmente perguntar, corpo, antes de você comer, né? Corpo, verdade, você tá com fome agora? E vê. Expande, contrai, vê a respiração, como é que tá. Isso é só para você treinar. Corpo, você quer comer tal coisa? Aí vê também, expande, contrai, vê o que dá. Qual é a reação do seu corpo. Até para você ir conhecendo também as respostas que ele te dá, porque nem sempre vão ser as mesmas. Por exemplo, muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu sinto contrair, sinto esse peso na respiração. Mas às vezes não vem isso, vem enjoo, vem vontade de vomitar, vem um bolo na garganta, sabe? Só que não, sim, nem sempre é igual. E às vezes pode ter uma outra reação que eu ainda nem experimentei, sabe?
Então, depois de você treinar bastante isso, vai ficar mais simples de perceber, né? Claro, a prática, né? Você vai tendo essa noção maior. Aí, quando vier alguma sensação física, tipo essa minha, ai meu Deus, minha luzinha aqui apagou, só um minutinho. Ah, voltou, mau contato. Quando vier alguma sensação assim, você tá legal, de repente você ficou mal, ficou pra baixo, nossa, bateu aquela bad, aquela tristeza. Aí você pergunta, corpo, verdade, isso é meu? Aí você vai perceber se isso é seu ou não, se isso vai expandir, vai contrair, olha a respiração como é que tá. Tudo que é leve, que expande, significa que é verdade. Não é sim ou não, significa que é verdade. E tudo que contrai, que pesar, significa que é uma mentira. Ou seja, se você perguntou corpo, verdade, importante colocar esse verdade antes, tá? Corpo, verdade. Essa sensação X que eu tô sentindo agora, essa sensação é minha? Expandiu. Então é verdade, então isso é seu. Mas se não for, o que mais está acontecendo comigo agora nesse período de quarentena? Corpo, verdade, esse incômodo na minha garganta é meu? Contraio. Não. Então isso é mentira. Então eu já sei que aquilo ali não é meu e que eu tô simplesmente canalizando alguma coisa de alguém, alguma porcaria energética aí que eu tô captando e que tá vindo pra minha garganta. Olha que lindo, né? Então, não é nada físico, não é nada que a minha garganta vai inflamar, mas eu tô sentindo aquele sintoma, tá vindo em forma de sintoma físico pra mim. O que é que eu faço com isso? Tem várias opções, né? Percebeu que não é seu? Eu sempre gosto de perguntar para confirmar. Ok, corpo, então verdade. Isso é de outra pessoa? Geralmente, quando dá não, quando dá mentira que não é meu, geralmente expande e dá que é verdade, que é de outra pessoa. Pode perguntar se é de outra coisa também, enfim, mas não é, o que importa é que não é seu, né? E aí você tem algumas opções. Por exemplo, você pode simplesmente ficar repetindo devolva ao remetente com consciência anexada, que é uma ferramenta do Access Consciousness, né? Que é pra gente devolver aquela energia para o remetente, não importa quem é o remetente, mas devolve com consciência anexada, porque aí vai dar tudo certo, não vai só devolver uma porcaria pro outro, né? Vai devolver já sendo trabalhado aquilo ali. E aí não adianta só falar uma vez, às vezes adianta, mas é muito raro, né? Devolva o remetente com partículas de consciência ou consciência anexada. E tá tudo certo? Não, fica repetindo como se fosse um mantra, sabe? Nessas coisas da minha garganta, por exemplo, eu fico um dia inteiro repetindo, 2 dias inteiros, mas o que importa é, no outro dia eu tô zerada, não tem absolutamente nada na minha garganta, não tem nada assim de, principalmente quando é uma coisa mais emocional, sabe? De que você ficou mal, ficou triste, não sei o que, foi pra bad. Em mim, pelo menos, costuma dar um resultado muito, muito rápido. Então eu costumo ficar devolvendo, repetindo, devolva remetente com consciência anexada e fica repetindo, repetindo, repetindo. Toda vez que você se lembrar disso, se ainda estiver sentindo, começa a repetir, a devolver, tá? Outra opção também, você pode enviar para o centro da Terra. Imagina que tem um cristal lá no centro da Terra que está ligando lá o centro da Terra até você, até a sola dos seus pés. Imagina que a cada respiração, toda vez que você expira, você manda para baixo todo aquele incômodo físico ou aquela sensação de tristeza, de peso, enfim, do que você estiver sentindo, né, que está te incomodando. Imagina que você está levando, enviando aquilo lá para o centro da Terra. Porque lá no centro da Terra vai ser transmutada aquela energia e vai voltar para você já transmutada, já de uma forma mais agradável, positiva, que vai contribuir com você. Então essa é uma outra forma também, né? Mais uma forma de resolver essa questão aí, né? Você pode fazer o que eu ensinei numa outra live aqui, que tá lá no meu YouTube, ou aqui no meu YouTube, né? Que é de você manipular a energia. Ou seja, tem aquela sensação física que está te incomodando, tem aquela sensação emocional que está pesando aí. Imagina que você está colocando, coloca as suas mãos assim, imagina que você está colocando tudo isso que está ruim em cima das suas mãos. Imagina que está apoiando em cima das suas mãos. É muito sutil, mas aos poucos a gente começa a perceber que é como se tivesse pesado, sabe? Não tá mais normal, assim, como você só colocou a mão aqui e pronto. Não.
pesa, é esquisito, assim, não dá pra explicar muito bem, mas a gente percebe, aos poucos a gente percebe que começa a pesar. Então, nesse momento, você começa a movimentar os seus dedos, as suas mãos, para movimentar essa energia, essas moléculas todas. Aí você pode fazer 1000 movimentos, assim, assim. O que importa é movimentar essas moléculas de energia. E aí, depois de fazer isso um tempo, é muito engraçado que começa a ficar leve. Começa, parece que vai dissolvendo, sabe? Vai ficando leve mesmo, é muito legal. E o que eu sempre gosto de fazer também é dar uma missão para essas moléculas, né? Para que elas se transformem em muita contribuição para mim. Em contribuição financeira, energética, enfim, contribuição. Para que elas tragam mais expansão para minha vida. Então, fica aí mexendo até você sentir que ficou leve. Se não sentir no início, não tem problema, tá? Quanto mais você treinar, claro, mais fácil você vai perceber, né? Isso é prática, né? É fazer exercício toda hora com isso, porque toda hora a gente tem alguma coisa, né? Pode ser que não seja de agora, pode ser que seja do, sei lá, do seu passado, da sua infância, não sei o quê, que esteja te incomodando. Então treina a fazer isso. E aos poucos você vai sentir que ficou leve. Quando ficou leve, joga para o universo. Você já endereçou ali, já deu uma missão, né, para essas moléculas de energia, para elas trazerem contribuição para você. E aos poucos também vai fazendo isso até melhorar, tá? Mas é sempre muito importante a gente não simplesmente aceitar. Puf, estou mal de repente. Então tá, então vou aceitar que eu fiquei mal, vou me jogar na BR mesmo, tá tudo certo. Não, pô, pergunta se é seu, né? Você não tem obrigação nenhuma de ficar aguentando porcaria dos outros. Ué, o que é isso? Né? Então pergunta se é seu, vai que não é. Se for seu, ok, aí você vai lidar com aquilo. Se for alguma coisa de saúde, procura, né, resolver aquilo com o médico e tal, mas se não for seu, não tem sentido, gente. Presta atenção, vamos ajudar, né? A gente precisa se ajudar também, né? Ajudar o nosso corpo, principalmente nesse momento que as emoções estão meio, né, loucas, montanha-russa para muita gente. Então, pratica bastante, principalmente o leve e pesado, porque vai ficar cada vez mais fácil. Quanto mais você fizer, mais fácil fica para você conseguir identificar, né? Quando você fizer uma pergunta mais importante, assim, né? Tipo isso, né? Se isso é meu ou não, é de outra pessoa, é de outra coisa, para você conseguir saber o que fazer com essas energias, né? Eu moro em Brasília, nasci no Rio, mas moro em Brasília, tá? Bom, é isso. Aqui é para passar exatamente a técnica, a ferramenta, e agora é praticar bastante, e aí é com você, né? É a sua parte. Claro, se você quiser, se você achar que foi contribuição. Então, se você acredita que isso vai contribuir para a sua vida, vai contribuir para outras pessoas também, clica aqui no Instagram, nesse aviãozinho de papel, e compartilha com algum amigo, com alguma pessoa da família que você acredita que vai aproveitar essa informação, esse conhecimento. E se você estiver no YouTube, já clica no joinha aí, no gostei, ou no não gostei também. O que importa é você interagir com o vídeo, né, pro YouTube. Tanto faz a mãozinha que você vai clicar, mas já se inscreve no canal, clica no sininho, porque eu costumo não avisar muito as lives. Eu tenho vontade de fazer a live, eu simplesmente ligo e vou. Então, quando você clica no sininho, você é avisado, tá bom? É isso, galera. Pois é. Ah, Cardoso, eu também sou Cardoso, Leandra. Então, fica ligado também, porque em breve teremos mais sessões do presente, tá bom? Que são aquelas sessões que eu tô gravando pro combo, que são gratuitas na hora da live, e depois eu tiro, que vão pro combo, mas que tem muita gente aproveitando bastante aí na parte que é gratuita, tá bom? É isso, então até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.